Boa noite, pessoal. Quarto, mais um podcast, hein, amiga? Mais uma quarta-feira. Do mês de março, 13. Mês de março, a gente está falando de conteúdos voltados para alimentação, a saúde física, mental, que é o conteúdo de hoje, né? A gente veio com a convidada da semana passada, a Inara Floriano. Pessoal, gostou? Graça, amor. Amor, vai lá. Assim. Oi, Microfone. gente, meu microfone. É Pelo porque a gente estava amor aqui de teclando, Deus. né? Batendo papo. E acabamos que não esqueci o microfone. O pessoal gostou da Inara, né? De Pompeia, Pompeiana, uma graça, foi muito bom, muita coisa relevante. Aliás, toda semana a gente está trazendo para vocês conteúdos relevantes. Então, vai lá, assina o nosso canal, dá um Ativa o like, sinalzinho. ativa o sininho, manda alguma frase, alguma pergunta, o que você quiser para o YouTube reconhecer. Nós já somos reconhecidas, você procura Femininas, você encontra lá o Femininas Podcast já há um ano e YouTube já meio. entrega, né, pro Já pessoal. entrega para você. E aí, duas mulheres de cidade pequena, que estão aqui batalhando. Pensa que é fácil toda quarta-feira ficar vindo atrás, correr atrás de pessoas que realmente tenham assuntos para falar com a gente. Nós precisamos disso, nós buscamos isso. Não é qualquer um que vem aqui. Nós vamos buscar pessoas que realmente estejam prontas para entregar assuntos para a gente, que são importantes. Por isso que nós trouxemos hoje um Big do médico, né? Sim, antes de eu falar dele, Miguel, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Semana Ventex, né? passada, Você quer falar da Empório Gabaldi? Foi um show, né? um show, um monte de gente foi lá, um monte de gente ganhou. Eu também fui, amiguinha. Eu levei minha sacolinha, não sou boba, levar meu kit vinho. Eu também. Foi muito bom. Sim, ó, Empório Gabaldi. Visite o Instagram deles, Empório Gabaldi. Você vai ver que lá o Yuri, que é o nosso sommelier, Uma amadinho, graça. uma graça. Dá dicas de vinhos, tem promoções, vinhos a partir de R$ 29,90, gente, nesse mês. Olha que maravilha, a cada compra acima de R$ 50, você ganha essa sacolinha que eu e a Cláudia já estamos com ela. E também temos Grupo JR Falcão, Ventex, a força do vento. Amiga, Leroy Merlin, eles estão, ó, em expansão. Bombando lá, Bombando. né? O estoque, inclusive, tem vagas da acompanhe Ventex.indústria. Sempre tem vagas ali da profissão do que eles precisam para os colaboradores. Depois de feito o nosso jabá, amiguinha, lembra do jabá? Não, você vai falar que você não é vintage, né? Não, eu não sou bem. Para com esse negócio de vintage. Jabá. A gente é novíssima, doutora. Ela vive achando que a gente é velha. Boa noite, doutor Calil. Boa noite, Lu, boa Bem-vindo. noite, Cláudia, muito obrigado. E a gente pronunciou certo? É Calil, Clio, como que é? Calil. Calil, Sim. a pronúncia é certa. Correto. Mas na hora de escrever é meio difícil pro pessoal, hein? É o quê? É árabe. Árabe. Turco. Não, mas é só o nome. Foi quase uma homenagem. A minha Ah, descendência é portuguesa mesmo. Olha só. Sim, A formação, o senhor é médico psiquiatra, né? sou médico psiquiatra e sou terapeuta de orientação psicanalítica. Freudiano puro. Não sei se tão puro. Debater aqui Tem hoje, muita hein? coisa para melhorar aí, né? Tem, Que né? foi melhorada já e que a gente vai reconstruindo, né? Aham. Trazendo para o tempo contemporâneo, né? Isso é muito necessário. Eu acho que é muito importante, né? Não desmerecendo toda Jamais. a história, né? Mas eu vejo que tem muita coisa que precisa ser reajustada hoje, né? Claro. Com as pessoas mudando, né, doutor? É isso que a gente quer falar. Essa modernidade que foi se mudando, ficando líquida, esse estresse, né, amiga, que a gente... Para todo lugar que você vai, as pessoas estão falando de um estresse, de uma ansiedade. Estão falando de alguma coisa que está atrapalhando a vida da pessoa, né? A gente gostaria de falar sobre saúde mental, tanto da menina e da mulher. É fácil falar de saúde mental da menina e da mulher? Não. Não é fácil falar. Bom, por vários aspectos, né? Eu acho que ainda não é bem aceito quando a gente fala de populações específicas, né? No caso da mulher, a gente pode pensar a mulher como uma maioria minorizada, né? Porque a sociedade sempre se pautou
pelas determinações masculinas. Essa é uma questão Patriarcado, clara, né, que a né? amiguinha Até Cláudia hoje a fala. gente tem que lutar por isonomia salarial, por exemplo, Nossa. né? Para ter um salário dentro da mesma função que seja Olha igual só. para homens e mulheres. Essa ainda é uma realidade. Mas eu não acho que seja fácil falar, porque isso não é muito reconhecido, né? Ainda nem é tão muito aceito, mesmo com tantas ondas de feminismo que a gente teve. Ainda a mulher luta por uma real igualdade, né, em sociedade, e eu acho que isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento de vários tipos de sofrimento, inclusive dos diagnósticos psiquiátricos, dos transtornos mentais, onde a gente vai ter, lógico, nós temos aí epidemiologias diferentes, né? Você tem quadros mais neurobiológicos, onde a proporção é mais de 1 para 1, né? Ou até predomínio em homens. Mas se a gente pegar transtornos mais ligados aos fatores ambientais, como é a depressão e a ansiedade, eles são disparadamente mais prevalentes nas mulheres. E o que o senhor acredita que possa estar causando isso? No mundo contemporâneo, eu acredito que tenha um pouco a ver até com os avanços que a gente teve, né? Se a gente pensar, a mulher ela conquistou espaços, hoje ela sai de casa, ela trabalha, ela contribui, se não com a maior parte da renda familiar, com boa parte da renda familiar, e ela não foi isenta desse segundo turno, terceiro turno, né? Na verdade, os cuidados domésticos, eles ainda estão relegados mais a mulheres do que a homens. Então, eu acho que essa questão de dupla jornada de trabalho, né, e do não reconhecimento do trabalho feminino, do trabalho doméstico, isso até foi tema do Enem, acho que recentemente, né? Eu acho que isso sobrecarrega muito, né, a mulher. A gente tem uma expectativa de que a mulher entregue muito, né? E, obviamente, isso vai gerar muitos desgastes, né? Eu vejo muito isso, essa sobrecarga que até o movimento feminista trouxe. Não falando mal disso, não, mas é uma sobrecarga. A gente precisou assumir outros papéis além dos que a gente já tinha. E essa masculinização da mulher, sabe? O que eu percebo muito quando está no consultório é essa mulher se exigindo papéis que não são dela. Eu não preciso fazer isso, mas eu faço porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. E não fazem entrega também. Eu vejo muita mulher não fazendo entregas. E por isso que a maior parte da população é mulher que adoece É. mentalmente, né, doutor? Tem assim alguns, a gente chama de clusters, né, de grupos de preocupações mais específicas ligadas à mulher, né? Então, por exemplo, o homem, quando ele adoece no sentido mais depressivo ou ansioso, no geral ele tem preocupações que passam por temas, por exemplo, financeiros ou sexuais, né? E a mulher, ela tem preocupações muito mais ligadas, por exemplo, quando acontece uma dificuldade no sentido do processo saúde e doença, um adoecimento na família, ou vergonhas sociais, né? Às vezes um filho envolve com drogas, alguma questão assim que é bastante estigmatizada socialmente, né? Divórcios, né? Não padronização da vida sexual, enfim. Várias situações morais ou relacionadas a doenças são os grupos principais de preocupação da mulher, né? Então, ela está sempre mais atenta a isso e, no geral, digamos, se a gente comparar com as questões financeiras, os problemas que as mulheres se preocupam, eles são muito mais difíceis de serem resolvidos. Às vezes nem cabe algo que a gente possa chamar de resolução, mas talvez passa mais por uma aceitação do que uma resolução, né? E o homem não, ele tem preocupações com coisas muito mais materializadas que um dia está ruim, no outro dia pode se recuperar. Doutor, sabe uma coisa que eu tenho percebido também? É assim, quando você vai amadurecendo dentro de um relacionamento, vai chegando um tempo que você perde um pouco a sua essência de mulher mesmo. Porque você fica muito atrelada à maternidade, aos processos dentro de casa.
E mulheres da minha idade são mulheres que elas ficaram muito dentro de casa. Não, elas não saíram para trabalhar. E aí vai chegando com os 45, 50, a entrada na menopausa, ela vai trazendo uma... Bagagem? Não, uma... Tipo, o que é que eu sou agora? Tá. Uma Sabe? crise existencial. Essas crises existenciais na questão assim de e agora, o que eu vou fazer? Porque você está ali muitas vezes em um casamento que está falido já, Os filhos saem de casa. os filhos foram embora, filho casando, neto chegando, você olhando para mulheres da sua idade que ainda estão com uma vida pela frente, que trabalharam, que fizeram as coisas, e você tendo que aceitar o que lhe é dado. Por exemplo, tem mulher que nunca trabalhou, e aí tá ali, e se esse cara larga dela? Ou se ela sai e larga, quem é que vai sustentá-la? Porque ela já não consegue mais voltar pro ambiente de trabalho. Não consegue mais, é muito difícil, Ela até se vê conseguiria. muito fora, né? Até conseguiria, mas a maioria das mulheres, pelo menos nos nossos consultórios, né? E eu vejo muita fortalecer. depressão chegando aí. Eu penso assim, na verdade, você inaugurou assim a partir da meia-idade ou do climatério, né? É um tema que, na verdade, a gente pensa, como a Lu falou no começo, da menina, né, até a mulher, quer dizer, a saúde mental no ciclo de vida, né? Claro, isso vale para os homens também, mas a mulher, como tem as fases relacionadas ao processo de maturação sexual mais marcadas, né? Então, a menarca ali na adolescente e depois o climatério, e toda a pressão pela fertilidade, né? Que é uma outra questão outra muito questão. massacrante para as mulheres. Sim. Tudo isso vai demarcar maneiras de adoecer mentalmente ao longo da vida, né? Mas sobre esse aspecto que você trouxe, eu acho assim que isso tem muito a ver com uma situação de que, não vou dizer uma saúde mental empobrecida, porque muitas dessas mulheres não tiveram oportunidades, né, de se identificar com alguma coisa, de desenvolver uma profissão, mas eu digo assim, que já havia ali atrás sinais de algum empobrecimento psíquico em relação aos interesses da vida, e claro, a gente começou falando sobre isso, que tinha todo um comportamento e uma postura esperada dessa mulher marcada pela égide do masculino, né? Então, muitas mulheres que hoje têm ali de 45 anos mais, elas foram ensinadas a crescer para a vida doméstica, para ter um único homem e criar os filhos, né, deste homem, e seguir ali algum padrão religioso que mantivesse a sua família dentro de padrões de ética, moral e social, né? E esses filhos crescem e vão embora, como você disse, e ela vai ter que encontrar aí maneiras de se identificar com o próprio desejo, de entender o que ela deseja, o que ela vai buscar para ela, né? Eu acho que existe esperança, né? E por isso que é tão importante, né? Às vezes procurar um profissional, procurar ajuda, procurar grupos sociais, né? Amigas, e manter relações para fora desta vida doméstica, para fora dessa questão que é matrimonial ou conjugal, né? Então, doutor, nesse caso, a Cláudia citou, a gente já vai, então, não é mais preventivo. Ela caiu num vazio existencial, não tem mais, que é essa 40 mais, né, que a gente está chegando. E no caso das meninas, como fazer para que tenha mais prevenção, que não chegue como a Cláudia colocou, né? Essas questões que passam da religião, do feminino, de pegar um problema que não é dela, porque acaba acontecendo. E às vezes nós, mães, passamos isso para as nossas filhas. Eu sou mãe de menina. Eu acho que esse é um aspecto que, felizmente, não sei se eu estou sendo muito otimista, né? Mas aí eu acho que, nesse sentido, as revoluções feministas vieram a contribuir, porque é um pouco mais fácil. Claro que nós vamos ter outros tipos de sofrimento, e claro que as discrepâncias entre os favorecimentos
sociais para um homem e para uma mulher vão continuar existindo. Mas, de alguma forma, essa educação mais, vou chamar assim, com cara de ocidentalismo cristão, né, ou com ética de moralismo, isso eu acho que melhorou muito, né, no sentido de a menina se sentir potente, por exemplo, para bancar a própria vida financeira, para construir o que ela desejar enquanto profissão, lógico, considerando aí as dificuldades de acesso nas diferentes faixas de renda social, né? Mas então eu acho que hoje nós talvez estejamos diante de outras questões com as adolescentes, né? E com os meninos também, porque essa é uma outra questão vinda, acredito que pelas ondas feministas, talvez as novas gerações estejam um pouco menos identificadas com aquilo que é do masculino e aquilo que é do feminino. Há uma fluidez maior nisso, e aí, ao mesmo tempo, quer dizer, há um lugar de dúvida, um lugar de ambivalência, um lugar de dificuldade de identificação para outros campos da vida. Então, há um esvaziamento de identidade. Isso eu consigo perceber muito claramente, porque eu tenho dois filhos adolescentes. E eu vejo isso, essa dificuldade de identificação com o papel. Sim. É como que eu tenho que agir. E eu me lembro de uma fala que era muito comum. Eu falava brincando, mas depois eu precisei tratar isso com meu filho. Eu me lembro que quando ele tinha uns 12, 13 anos, eu falava assim para ele: olha, Felipe, arrume sua cama. Felipe, limpe o seu banheiro. Porque se você casar, você vai precisar fazer isso, porque senão ela te devolve. Aí ele ficava assim olhando para mim, tipo, ela vai me devolver mesmo? Será? Né? Eu falei, porque hoje a mulher ela vai devolver você vai ter que ver de outras maneiras. E o que eu percebo hoje, conversando com ele a respeito disso, de como se portar, de como se colocar, os relacionamentos, que ele conversa muito com a gente, né? Sobre tá gostando de alguém, como é que faz, o que é importante para ela, o que é importante para ele. E eu vejo que ele precisa de um aporte maior, porque aquele modus operandi de antigamente, ele não vai mais funcionar. Claro. Aliás, ele é rechaçado, né? Se ele tiver uma identificação muito masculina, eu digo, claro, numa postura assim mais autoritária, né? Isso vai ser, felizmente, muito condenado atualmente. Mas aí a gente gera novas crises. Não né? é? Que é essa questão, então, de como vai ser daqui para frente. Pois né? Como é que vai ser essa questão com as identificações das performances de gênero, né? O que é do masculino, o que é do feminino. Tinha que mudar, era mais do que necessário, né? Como a gente está dizendo, um subjugo da mulher às questões masculinas adoeceram muitas mulheres ao longo de todos esses anos, então era uma questão importantíssima e que ainda precisa de avanços, mas que necessariamente geram outras questões humanas que a gente precisa ir refletindo e entendendo. A questão do feminismo, né? A gente entender que a primeira onda ela veio por um protesto, né, ligado mais a ir para as ruas, né, lá na Rússia, começou lá. Aí depois veio a segunda onda, demorou muito a segunda onda, 1917, né? Então, aí depois, para a gente chegar aqui na quarta onda agora, que a gente fala mais de movimentos e coloca a mulher negra, mulher trans, povos indígenas, né, as mulheres indígenas. Então, assim, buscar o mesmo espaço, direito para todas, né, doutor? Então, quem fez o movimento lá atrás, para nós, hoje é uma conquista. A gente precisa pensar, né, que é uma conquista. A única questão é o que as pessoas vão fazer quando elas acharem que elas estarão no limbo, não estarão mais dentro desse nicho, talvez, né? E aí, eu vejo que as mães, elas, não sei como que é no consultório da área de psiquiatria, mas nós temos mais dificuldades, muitas vezes, com as mães, não sei se isso mudou,
há um tempo, a Cláudia e eu, a gente tem mais de uma década de atendimento, mas não sei que tanto mudou, mas as mães continuam ainda tendo dificuldades com as questões da adolescente. Talvez ela foi rechaçada pela mãe dela. Talvez ela não pôde fazer o que ela gostaria. E ela faz uma prática hoje também com a filha, mas de outra forma, em algum âmbito. Pode ser que ela mudou algum pensamento dela, mas ela continua ainda não sabendo como lidar. Um exemplo é o que a Cláudia falou: mulher trans, homem trans. É muito difícil para os pais. No consultório, doutor, o senhor tem dificuldade com os pais? É assim, eu procuro olhar para os pais com alguma benevolência, né? No sentido de entender que também a gente vai contar com eles, né? Quem esse adolescente tem é esse pai, essa mãe, de uma maneira mais direta, são as pessoas que dedicam amor e cuidado a essa pessoa. Então eu procuro trazer eles como aliados, Sim. né? Mas claro, eu acho que tem uma dificuldade, mas eu penso ainda bem que tem essa dificuldade, porque na verdade a gente quer dizer, eu talvez vou usar uma palavra difícil, né? Mas assim, são violências psíquicas trocadas, né? Existe uma questão de uma dificuldade de entendimento e compreensão desses pais para com as identificações do filho, do Da adolescente, sexualidade em si, né? mas também existe uma incapacidade, ou sei lá, algum tipo de dificuldade desse filho perceber que existe ali uma outra geração, um outro posicionamento e até uma outra mente no sentido psicossexual, né? A psicossexualidade desenvolvida por uma pessoa cis, ela não vai alcançar a experiência trans, assim como a experiência trans também não vai alcançar aquilo que é da vivência cis, né? Então, é difícil a gente conseguir um conciliamento que seja de fato produtivo para as duas partes e né? Então são raros, na maior parte dos casos, sempre um joga o erro para o outro, um acha que o outro está errado e a gente vai tentar mediar isso e conversar sobre isso, né? Mas é isso, assim, eu acho que tem as dificuldades, mas eu entendo que existe uma capacidade de mente de cada um deles, né? E tento trabalhar com aquilo que é possível, né? Dentro do que cada um vai alcançar ali. Sim. A Cláudia até trouxe na semana passada da banalização dos termos, né, amiga? Que É. lembra que você falou, são muitos termos na moda agora, muitos transtornos, né, doutor? Como que fica isso no aspecto da mulher, né, amiga? Eu vejo assim que estão jogando a psique humana num limbo, sabe? Então, tudo você tem ou você não tem, você faz parte disso ou não faz parte. Eu vou lá no Google, identifico, faço um check-up, um checklist do que é os sintomas que eu estou tendo, e aí eu já me auto-intitulo e já saio agindo daquela maneira, ou Sustentando, justificando. ou melhoro ainda mais aquele comportamento que diz respeito àquele transtorno, e você deixa de lidar de verdade com o que é que está acontecendo. Porque uma coisa que eu até falei semana passada, doutor, eu ando meio irritada com essa situação de gatilho. Ah, tive um gatilho. Ah, você. Então, parece que está todo mundo com uma arma, um apontando para o outro e dando tiro, sabe? Então, tem um gatilho, respeitando o estudo, não, eu entendo, eu respeito, mas o que eu percebo é assim, que essa banalização da psique humana mesmo, isso tem nos prejudicado muito. Porque você precisa entender que o ser humano ele é tão complexo, ele tem histórias que vêm de trás, dores que vêm de trás, que você vai... Tem história de vida que eu vivi com as minhas irmãs e cada uma reagiu de um jeito. Porque a minha mãe não era a mesma mãe durante as gravidezes.
durante gestações, né? todas as gestações, a minha mãe era uma mulher diferenciada. Então, o que a gente precisa entender é assim, o que a gente pode fazer enquanto profissional dessa área para colaborar com É para não banalização, né, do transtorno, né, doutor? Porque realmente o CID foi até reajustado, né? O CID não, o DSM, né? Tem uma nova edição e tem muito transtorno. Como o senhor da área, é óbvio que a gente vai perguntar, como o senhor lida com isso? Com tanto transtorno. Às vezes a mãe chega no consultório já com um laudo, né, do Google, ou da colega, ou da professora, ou da família. Como que o senhor ajusta? Essa é uma questão bastante difícil e polêmica, né? Que eu vou tentar responder de uma forma ampla. É assim, eu acho que a questão trata-se do que a gente faz com a informação, né? Como a gente teve uma expansão muito grande de internet, né? E se tornou muito mais popular você ter acesso a redes e compartilhar a própria vida, né? Nas redes sociais. Então, você vai estar exposto a todo tipo de informação, né? Informações muito bem pensadas, caracterizadas e outras muito ruins, muito ditas com um tom de verdade sem nenhum fundamento. Então, essa é uma dificuldade. Como a Cláudia colocou, a mente, né? Bom, a psiquiatria trata transtornos mentais e comportamentais, quer dizer, mente e comportamento é uma amplidão enorme e é de uma complexidade absoluta. E em toda essa amplidão de diferenças que nos constituem humanos, é claro que nós vamos ter sempre muito mais pessoas saudáveis do que pessoas adoecidas. O que a gente percebe hoje, não sei se é porque a gente também é da área e acaba, né, recebendo muita coisa enviesada no algoritmo ou até no próprio consultório, mas a impressão que eu tenho é de que está havendo quase que uma inversão. Parece que as pessoas estão se identificando de uma maneira patológica, como se a gente começasse a ter mais pessoas doentes do que saudáveis. E isso não vai corresponder à realidade, obviamente, por mais que a gente esteja exposto a sofrimento contemporâneo, à ansiedade, à tristeza, a uma série de coisas, né, que denotam sim um sofrimento, mas que estão seguramente distantes de um transtorno mental. O que eu mais vejo é que tem, sobretudo, um imediatismo, né? Algo que venha e explique o que eu estou sentindo, né? Então, às vezes eu estou num casamento que por N motivos não está funcionando, eu vou lá e escuto transtorno de personalidade narcísico. Nossa. Aí eu começo a achar que o meu companheiro, a minha companheira, tem um transtorno de personalidade narcísico, então que isso explica tudo, né? Ou seja, todo o problema está no outro, eu vou apagar aquilo que eu poderia enxergar da dinâmica do casal, que parte é minha e que parte é do outro, e vou patologizá-lo. Ou ao contrário, né? O meu casamento não está dando certo porque eu estou com depressão, eu sou deprimido e ninguém vai gostar de mim, eu vou ser sempre um fardo, enfim. É psicoeducação, né, que a gente faz, é constante, é difícil. Algumas pessoas têm recursos internos melhores para receber isso, né, e outras não, e às vezes até mudam de profissional quando você não concorda com a opinião diagnóstica desta pessoa, ou do Google, ou aonde quer que ele leu, e inclusive, tem muito profissional da área jogando contra, né? Você tem uma série hoje de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas de todas as ordens que vão até a internet. Isso. E às vezes até passa um conteúdo interessante, só que com uma postura assim tão sensacionalista, uma postura mais ligada ao mercado, né, às corporações, que parece que ele está te vendendo um produto. Um protocolo. Né? Hoje Assim, está em modo protocolo, né, doutor? parece assim, esse aqui é o transtorno, o burnout. Então, burnout é assim, se você se identificou com isso, venha até, quer dizer,
tem toda uma implicação ética, né, atrás disso que a gente devia cuidar melhor enquanto profissionais, enquanto conselhos profissionais, né? Eu acho que a questão tem se banalizado e talvez esteja começando de dentro das nossas próprias profissões e a gente se vê um pouco de mãos atadas, né, sobre o que fazer. Então, eu acho que inicialmente os órgãos regulamentadores das publicidades, por exemplo, a publicidade médica, ela tem toda uma série de requisitos que você precisa cumprir, né, com bastante seriedade ética para que ela seja publicada, efetivada. E o que eu vejo é que isso não tem sido muito fiscalizado, né? Você tem aí uma série de profissionais de todas as especialidades vendendo curas milagrosas e uma série de questões que, enfim, né? Que se alinham muito mais ao mercado do que à saúde. E até a quantidade de ansiolítico, de medicação que hoje as pessoas têm consumido. Em qualquer momento eu posso tomar ali um remedinho que vai melhorar o meu humor, a minha tristeza, a minha alegria. O que eu percebo é assim, então vamos para a medicação. E muitos nem são psiquiatras, clínico geral mesmo, que está ali, eu vou te indicar mas só para dar uma segurada, segurada nesse período, aí já você vai melhorar, e aí a pessoa começa a ficar dependente disso. O que eu percebo é até a questão do luto, né? Então, ali, passei por um processo de luto, uma perda significativa, e aí eu preciso sofrer, eu não estou bem, eu tenho que sofrer, eu estou triste, eu estou chateado, eu choro, eu não tenho alegria, deixei de comer tanto, né? Já dá um chilique no povo que está ali próximo, já leva para o psiquiatra ou para um clínico, né? Ai, medica, né? E aí ela passar as fases. A pessoa não consegue passar por aquela fase de luto que é importante, porque a gente precisa aprender que existem fases boas e fases ruins. Sim. Parece que o ser humano esqueceu essa parte, né? Eu chamo isso assim de demandas infantis, né? Por não sofrimento, né? Então eu acho que vem no mesmo sentido do imediatismo que eu estava comentando, né? Porque às vezes você está em sofrimento e quer uma explicação que seja diagnóstica, né? Às vezes até ela é terapêutica, né? Então tudo bem, eu tô assim porque eu tenho isso aqui. Quando a pessoa tem mesmo, vai ser muito útil, né? Ela buscar ajuda e iniciar um tratamento. Quando ela não tem, isso vai ser um problema, porque ela vai ter uma distorção em relação àquilo que se passa. Com a medicação acontece a mesma coisa, né? Assim, a gente também vem vencendo estigmas, né, em relação a ter que fazer um tratamento médico, psiquiátrico em saúde mental. Esse lado é muito bom, né? Porque existem pessoas que estão expostas a muito sofrimento e não se permitiam tratar, né? Mas tem o outro lado, a outra face da moeda, que é o hiperdiagnóstico e as pessoas então se expondo a psicossubstâncias de uma maneira além de desnecessária, que pode ser até prejudicial, né, em vários sentidos, desde a dependência química dessa substância até o fato que você estava comentando, que é de você perder a oportunidade, né, de sentir alguma coisa e entender quais são os recursos que você tem, internos e externos, para modificar isso, né, e para dar seguimento na sua vida sem ter que depender necessariamente de uma medicação ou de um tratamento, visto que você não tem um diagnóstico, né? Claro que quando você tem o diagnóstico é diferente. Sim. Você acredita que as relações elas estão perdendo a constância, a força? As relações humanas? Isso.
que a internet, todos esses meios de comunicação, ela acabou nos afastando. Pós-pandemia. Acabou nos deixando menos próximos. Não sei. Eu acredito que existe atualmente, assim, uma hipervalorização da juventude. Todo mundo tem que. E quando você é jovem, você tem muito, assim, uma ideia de que você tem saúde, que você tem uma Potência, né? vida toda pela frente, que você tem potência. Então, muitas vezes, você prescinde do outro. Ao passo que você vai chegando às primeiras perdas, então perda da potência física, você vai lidando com se despedir de amigos, de pessoas que você conheceu. Então chega uma fase na vida que você vai mais se despedir do que conhecer pessoas novas. Quer dizer, isso vai te dando uma ideia melhor de finitude, né? E de necessidade do outro. E talvez aí esteja uma oportunidade para reconstituição de laços, né? Então, eu olho assim, mas eu não acho que há outra saída para o ser humano, porque o humano ele é gregário, ele precisa, né? Como eu penso em Winnicott, ele vai dizer assim, a gente vai chegar numa independência relativa, nunca numa independência total. Nós vamos sempre precisar do outro. E esse é o grande problema, né? O grande problema é o outro. Se E você quando se o outro- bastasse sozinho, estava tudo meio que resolvido, né? Mas não é assim, né? Não tem ninguém onipotente ao ponto de não precisar do outro. Ô, doutor, para o pessoal de casa, né? Às vezes o Dalgo Lohando vai falar que a patologia é essencialmente da vida humana. A Cláudia falou agora. E como faz isso com as relações? Então, essencialmente, a gente vai passar por finitude, embora a gente não lide bem, perdas, entre outros. Uma pessoa, quando ela está em extremo sofrimento, como vocês da área da psiquiatria poderiam auxiliar para o pessoal que está em casa, que nem a Cláudia falou, às vezes a pessoa ainda está num sofrimento que é de ordem natural. Como para o pessoal de casa identificar e falar, ó, é neste momento que precisa de ajuda? Tem receita de bolo ou não? Não tem receita de bolo, né? Porque, assim, a autopercepção, geralmente, ela é uma tarefa difícil, né? Eu acho que é difícil para qualquer um de nós se autoavaliar ou se enxergar de uma maneira que corresponda de fato à realidade que a gente está vivendo, né? Talvez é até mais fácil alguém de fora, né? Que de preferência seja alguém que nos ame, né? Para não nos contar lorota, né? Verdade. Não enganar a gente. Isso, não enganar a gente. Então, mas o que a gente diz é assim, apesar de todos nós vamos estar, então, submetidos a fases da vida em que vai ser normal se entristecer, vai ser normal se angustiar, vai ser necessário às vezes. De qualquer forma, a gente tem ali, depois, né, na vida adulta jovem para frente, a gente tem uma certa maneira de ser, de se comportar, tem uma personalidade mais ou menos parecida, né, no jeito que a gente leva a relação com o outro, com o mundo, com a gente mesmo. Quando isso está absolutamente distorcido, né, e a gente vê que a pessoa não é mais aquilo que ela era, ela está absolutamente diferente, né, ali está um alerta de que ela está precisando de algum tipo de cuidado, né? Então a pessoa era um exímio trabalhador, de repente ela começa a se comportar de uma maneira totalmente oposta, né? Ou ela era uma pessoa muito ligada à família e de repente ela se afasta, se isola, não está mais nas reuniões, não aparece no domingo, né, no almoço de família. Quer dizer, tem alguns sinais, né, que a gente vai olhar e vai tentar refletir. O mais importante, na verdade, é a gente ter essa capacidade de refletir sobre a gente, né? Agora, para ser mais exato naquilo que você me perguntou, assim, o que é normal, o que é patológico, né? Isso, de fato, nós vamos precisar de um profissional, né? E de preferência, um profissional que esteja antenado
e não alinhado com uma proposta hipermedicalizante ou né, de facilitação de diagnósticos e tudo isso. Então é difícil, né? É um parâmetro difícil para o leigo. Até que ponto, que horas é hora de medicar, que hora é hora de ir para o psicólogo, que horas é hora de ir para o psiquiatra, né? Mas o que eu sempre digo é assim, o importante é você, se está num sofrimento mental perpetuado, que você procure ajuda, né? Que você não fique ali sozinho. E aí eu não estou falando só ajuda profissional, estou falando ajuda de um amigo, ajuda da sua família, ajuda da sua religião, se você a tem, né? E aí sim, você não encontrou recursos ali, né? Você não encontrou recursos no que está perto de você. Talvez seja a hora de ir para um psicólogo, né? Entender melhor. Com certeza, um psicólogo competente, se ele vê a pessoa em sofrimento a ponto de um diagnóstico psiquiátrico, ele vai encaminhar, né, para um colega que possa, né, dar essa assistência. Ou também uma outra opção é você vai no psiquiatra e aí você espera que, se é um psiquiatra, né, com uma competência, uma experiência, sobretudo, né, em avaliar casos que estão ali entre a normalidade e a patologia, que em não sendo patológico, ele recomende, olha, é um caso de uma psicoterapia, de você iniciar uma atividade física, de você procurar um nutricionista, de você mudar hábitos, né? Se não melhorar, você volta. Então, na verdade, eu acho que a gente fica à mercê do profissional, né? Ou de uma questão de autocoerência de cada um, né? Em perceber essas coisas. Sim. Em pós-pandemia, né? Nós estamos aí. Nessa semana, 2 pessoas próximas de mim falaram: eu estou com Covid. Covid ainda está presente na nossa vida. Ele está disputando, né, com a dengue. Tá. A Ele dengue tá tá. ganhando, eu acho. A dengue tem A ganho. dengue é o popó e o Covid é o bambam, né? E, doutor, eu peguei Covid. Aí eu fico assim: o que que é da Covid? O que que é da minha idade? O que que é meu de coisas passadas que eu não olhei? O que que é meu nesse vazio? Porque minha filha foi embora, a síndrome do ninho vazio tá terminando, doutor. Olha que benção. E aí eu tenho Covid 2 vezes. E aí vai lendo, né, os estudos que vão aparecendo. Como que o senhor vê a população, a sociedade pós-Covid? No sentido de pandemia, porque o Covid ainda está brigando aí com a dengue. Os efeitos. Assim, ó, efeitos neurobiológicos, na minha opinião, na verdade, é que nós, enquanto comunidade científica, né, de médicos, de pessoas que estudaram Covid, a grande verdade é que a gente sabe pouco, né, porque é uma doença nova ainda, né? Ah, tudo bem, ficou todos esses anos, tal, desenvolveu vacinas, então, existem estudos que mostram ali algum tipo de sequela no funcionamento neurológico que pode comprometer a memória, a função da atenção, que pode deixar dores de cabeça, dores periféricas, disfunção de olfato, de paladar, né, de uma maneira mais permanente. Mas o que se pensa sobre uma doença viral, como é a dengue, que a gente acabou de comentar, é que esse tipo de sequela ele seja mais predominante, mais forte, mais intenso, próximo ali ao término da patologia, né? Que depois de 2, 3 anos, a magnitude, a influência disso naquilo que a pessoa está sentindo, a tendência é que seja muito pequena, que tenda a zero. Mas eu acho que, sabe, eu acho que a gente recorre no tema, é assim, ó, é muito difícil para o humano ficar no não saber, né? A gente não tolera uma posição de eu não sei, né? Eu vou ter que lidar com uma angústia, uma impotência de não saber. Então a gente pega qualquer coisa que pareça com uma resposta para explicar, né? Por exemplo, memória, concentração, está muito mais ligada à privação de sono, má alimentação e atividade física ruim do que a qualquer doença que você tenha tido.
né? E as pessoas, né, acabam dizendo, isso aqui, depois que eu tive Covid, nunca mais funcionou. Tá, eu acho que você já tinha falhas anteriores que tem a ver com o seu estilo de vida, ou que tem a ver até com uma defesa mental, né? Assim, o cérebro ele precisa se desligar, ele não tem como guardar e reter toda a informação que a gente recebe, né? É normal que ele esqueça alguma coisa, é saudável esquecer alguma coisa, né? E, enfim, depois do Covid, eu acho que a gente caiu nessas respostas. Não estou dizendo que neurologicamente não possa existir algo que é uma sequela do Covid, né? Mas eu não vejo assim como uma primazia, sabe? Eu acho que existem outras causas, outras explicações que fazem mais sentido científico do que se referir ao Covid. Eu concordo, porque em alguns momentos eu percebo que a gente usa algumas estratégias de bengalas, né? Então, isso é por conta disso, por conta daquilo. Esse final de semana eu estive em São Paulo com a minha filha mais velha e a gente estava lá conversando com um grupo de amigas, aí ela disse assim, não, porque quando eu era adolescente tinha problema, porque a minha mãe me comparava com a menina lá da minha sala, e minha mãe brigava, e eu tinha todo um estilo de roupa, e a minha mãe me proibia, minha mãe, no caso, eu, a Cláudia, aqui. E eu ali ouvindo, e ela contando e eu me lembro de uma vez que ela foi para uma festa, e ela pôs uma roupa, a hora que eu vi, parei o carro, fiz ela entrar no carro, fui em casa, troquei, fiz ela trocar de roupa, se padronizar com o grupo que ela estava, onde já se viu você fazer isso. E era uma dor profunda minha dessa situação. E aí eu disse assim, filha, e ela contando, né, e hoje ainda ela tem alguns insights a respeito disso, né, dela entender que essa comparação foi alguma coisa que não foi legal. Aí eu disse assim para ela, filha, eu já te pedi perdão disso? Ela falou, não, você me pede perdão de todas as coisas que você fez. Não se preocupe. E quando ela foi falando aquilo, eu sofri muito com a minha mãe fazendo isso. E eu repliquei nela todas essas questões. E aí ela disse assim uma frase que meu coração ficou muito aquecido. Ela disse assim, graças a Deus que você não fez isso com a Helena, que é a segunda filha. Que Helena se vestia... O meu marido uma vez viajou, foi para a França, trouxe um chapéu vermelho para ela de Paris. Assim, e eu acho que ela estava tão chique com o chapéu que ela ia para a escola com o chapéu, ela ia nos aniversários das amiguinhas assim, de chapéu, né, e com aquelas roupas todas coloridas. E ela disse assim, você vem amadurecendo. Né? Você amadureceu, você foi melhorando, eu melhorei, você melhorou, e você ter melhorado me melhorou e melhorou a vida da minha irmã. Né? E o que eu vejo hoje, assim, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito de quando você olha para você e você começa a enxergar todas as cacas que você fez, e você aprende a respeitar as suas cacas, né? Quando você olha que você pode magoar o outro, feri-lo, e você pode ir lá conversar com o outro. Escuta, preciso... Né? Na minha doidura, teve uma época que eu fiz isso que não era legal. Dá pra gente tratar aí? Isso melhora a qualidade de saúde mental do ser humano, não é? Com certeza. E é assim, né? Não tem outro jeito, né? Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Caindo. Né? Como que a gente aprende a dirigir? Afogando Batendo. o carro, né? Batendo, afogando o carro. Então não tem como se aprender a ser mãe sem ser mãe. Não é? Né? Sem ser pai. Não tem jeito de não errar, né? Agora, tem uma questão muito importante que você disse, que é flexibilidade para olhar para si, reconhecer o erro, né? E poder, isso também faz parte do processo da mudança, não é só o aprendizado vivido, né?
tem que ter flexibilidade mental para poder, né, reconhecer isso e fazer diferente. Eu Mas tenho- não tem outro caminho. O caminho é pelo sofrimento mesmo. Doutora, eu tô na mesma pegada da Cláudia. Direto eu tô sentando com a minha filha. Quando ela fala, eu tô muito aberta. Então, assim, é um caminho que a gente quer colocar aqui, que a gente tomou decisão. Então, filha, olha, me desculpa, eu já te pedi desculpa. Não, mãe, tá tudo bem, mas eu quero te pedir desculpa. E quando ela fala, não, tá tudo bem, tá. Mas deixar ela também falar, né, amiga? É muito importante elas falarem. E eu vejo como a Cláudia, por mais que eu não gostasse que minha mãe tivesse feito aquilo comigo, eu reproduzi. Automaticamente eu fui reproduzindo. E hoje a gente tem um diálogo mais livre, mais amplo. E a gente quer deixar aqui para as pessoas, né, de casa, mulheres que foram feridas da infância, ao longo da sua adolescência. Juventude, adolescência, doutora, é uma idade que nem a Cláudia falou. Pegava a Raíssa, porque não queria. A Raíssa era diferente. A Sara também. Sara é totalmente diferente do grupo que eu queria que ela fosse. Ela foi para um grupo que eu não queria. Um grupo que eu olhava o estereótipo e imaginava que não seria legal. Fazia umas loucuras como essa. Chegava em casa, falava com ela, onde você viu? Tal, você me prometeu. Você... E Uma vira o adolescente olho, porque é uma vira. aborrecência. Eu nem atendo adolescente. Eu tenho meus adolescentes já em casa, já tá bom. Porque é uma aborrecência terrível, né? Sabe, é uma insatisfação. Pensamento, Não, é uma resistência. insatisfação. Então, assim, ai, vamos viajar. Saco. Quantas horas? Ai, vamos jantar. Parece que tá sempre com aquela. Mas esse é muito bom. É ótimo, mas tem hora que a gente. Não, é bom, mas tem hora que você. E é legal enquanto mãe, porque assim, eu falo pra Lu, tem hora que eu sou mãe, aí chega o filho. Você tá triste com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Não, mas você tá aí com essa tristeza? Não, não tô triste. Você tá louca? Aí você vai no espelho, olha para ver se você tá louca. Entendeu? Você Se aperta, fala assim, eu tô bem. louca. E o Porque pior que é assim, né? ele tá triste. Você falar vamos viajar, é essa cara. Aí se um colega de escola falar vamos viajar, aí tá Aí. tudo maravilhoso. Nossa, tá vão tudo dormir certo. na barraca da praia. Tá todo mundo feliz, não é? E Eu falava isso, doutor. Eu falava, sério, eu queria ser uma mosquinha para ir lá na escola, para ver se você ia tratar seus amigos igual você me trata. psicóloga, doutor. É duas psicólogas. Eu também falava. Mas falo que isso é muito bom porque faz parte disso mesmo, né? De identificar com isso que vocês ficavam enfiando neles, né? No comportamento e na mente Como deles. se fosse um jarro vazio. E depois poder fazer as próprias identificações, as próprias escolhas. Então, essa fase que você comenta assim, parece que não gosta de nada. Não gosta de nada mesmo, porque está apagando uma história infantil, né? Onde os pais escolhiam todas as coisas por eles para poder construir o próprio desejo. Então, é uma fase de não identificação mesmo com as coisas, que é muito angustiante para a gente, né? Que já passou por A isso. gente fica assim, será que eles vão voltar pra gente? Será que Volta, vão ficar do nosso amiga, lado? volta. Volta e depois repete, né? Vocês não repetiram. Volta, e daí tem filhos. faz igual. Igual depois. E tem filhos, e aí vão repetir os mesmos erros que Isso. nós, e tudo bem, né? E é importante a gente entender que vai haver essas coisas. Que nem dá para chamar de erros, né? Não, Vocês faziam aquilo ali entendendo que dava fazendo o melhor por eles, né? O que eu percebo, doutor, muito na minha vida, a partir do momento que eu tomei a decisão desse autoconhecimento e de me apaixonar pela minha história, porque eu tinha tantas questões mal resolvidas. Eu me lembro, esses dias eu estava falando para uma paciente que parecia que eu tinha pessoas que moravam dentro de uma aldeia e elas fechavam a porta, pessoas muito próximas a mim, da minha família mesmo, elas fechavam a porta e eu ficava correndo em volta, querendo entrar dentro dessa aldeia, e eu não era convidada a fazer parte dessa história. E isso foi sempre muito
muito real na minha vida, e depois tratando com terapia, eu percebi que isso acontecia. E eu precisei começar a fazer a minha aldeia. Era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir atrás da minha história, de quem eu queria construir junto. E essa minha construção fez com que a outra aldeia abrisse a porta, para que eu pudesse entrar quando eu quisesse. Ou não. E isso é muito importante. Então, quando você vai para um psicólogo que estudou, que desenvolveu, que estudou muito, ou vai para um psiquiatra que estudou tanto quanto. Freud é muito difícil, né? Para quem não conhece, Jung e Winnicott são pessoas difíceis, né? Leituras, né? Leituras E mais complicadas, leituras. complexas. E você vai para um profissional desse e com o coração aberto para se apaixonar por você e buscar esse autoconhecimento, tudo parece que começa a fluir. É ruim no começo, depois no meio é ruim também, depois no fim também. Mas Fica vai piorando. Vai piorando. Mas Não, é bom, mas não é? É bom, né, doutor? No fundo é bom, né? É bom e é a mesma história, né, da bicicleta, do carro, da maternidade, né? Você não vai passar por uma transformação sem dor, né? Não existe isso, né? Essa melhora tem tudo a ver com uma disposição sua para mudar alguma coisa, né? Então, voltando a Freud, já que você comentou, ele diz assim, ó, ninguém abandona de bom grado uma posição libidinal, né? Então, você vai ficar ali repetindo aquilo, e aí, indo bem pro popularzão, tem alguém aí da internet que diz assim, é uma merda, só que é quentinha, né? A pessoa tá na merda, mas tá quentinho, né? Então fica, né? Fica. Já estamos quase encerrando, mas tá bom demais. A gente ficaria aqui horas, né, amiguinha? A gente, ainda mais agora que a gente começou a falar das nossas experiências, nossas vivências que foram assim, ó, atravessando, doutor, porque passa muita gente aqui no programa conosco, né? Nós estamos agora, qual que é? 71 episódios, doutor, desde que nós começamos o podcast. Mas foram mais de 150 pessoas que passaram por aqui. Que legal. Mas, e nós fomos afetadas. E eu olho para a Cláudia olha para mim. Quando nós iniciamos, a gente começou no Facebook, né? Como que a gente mudou? Como mudamos? Foi difícil ouvir algumas coisas, né? Levamos para casa, levamos para terapia, né? Claro. E estamos em movimento, querendo auxiliar outras pessoas também, né? Tentando fazer de uma forma que o outro consiga chegar o tanto que ele precisa, nem mais e nem menos. Você precisa disso? E uma coisa que a gente preza muito, né, doutor, que é a escuta. Nós, né? Nós três aqui. Sim. Quanto que foi maravilhoso ver você nos escutando, nós te ouvindo, né? Te escutando de maneira mais profissional, falando, olha, que legal que ele está dizendo isso. Então, muito obrigado pela sua participação. Adoramos, né? Família Podcast chegou. E uma coisa que a gente precisa entender é que você precisa respeitar o conhecimento. Quando você entende de conhecimento, você percebe o grande oceano que ainda tem para você conhecer. Então, cuidado com a internet, com conteúdos fáceis de interpretação. E sensacionalista, como o doutor disse, né, inicialmente. Tem muita pessoa que fala muito bem, que traz você muito próximo, né? Mas muitas vezes não vai entregar o que você precisa. A gente precisa desse autoconhecimento. A gente precisa de profissionais competentes. Nós temos profissionais competentes, né? O doutor Calil está aqui para balizar essa ideia. Então, assim, cuidado. Você é muito importante para você. Você. É você que está olhando, que está vendo aí. Você é importante. E processos são complicados. É aquela coisa de infantilizar a idade madura. Nós estamos chegando à idade madura e ok. Né?
sei lá quantos anos. Eu já passei da metade, né? Eu devo ter aí espero mais uns 30, né? Então, mas tá tudo bem. Fico feliz de ter vivido 55. Outras trocas, outros atravessamentos virão. E busca esse encontro com você, né? Fazer as pazes. Faça primeiro com você, que daí fica mais fácil fazer com o outro. Sim, com certeza. Doutor, Gente, deixa uma mensagem para o pessoal de casa, que o senhor gostaria de deixar para o pessoal, tanto maneira geral, infância, adolescência, fase adulta, feminino ou masculino. Fique à vontade. não, queria mais agradecer, né, por me ouvir, agradecer a vocês o convite, a oportunidade de estar ocupando uma quarta-feira aí no mês das mulheres, né? E tem uma coisa assim que é até um jargão, não sei se é de internet, se é da nova onda contemporânea, mas é uma ideia que eu gosto, né? Assim, porque eu acredito muito em experiência emocional, né? Eu acho que a gente passa a entender alguma coisa a partir da vivência sobre ela, né? Por isso o conhecimento teórico ele vai ser muito importante, mas a prática, a experiência de vida, né? Você viver uma situação, com certeza é absolutamente agregadora, né? Eu acho que não existe teoria suficiente que vai te ensinar sem você passar por uma situação. Mas o que eu estava querendo dizer é sobre lugar de fala, né? Então vocês me convidaram para a gente falar de saúde mental da mulher, mas eu sou um homem, né? Eu, na verdade, não sei o que é ser uma mulher, né? Então, até queria pedir desculpas caso eu tenha, assim, né, falado alguma coisa que não é da experiência do feminino, né? Mas estou dizendo isso para dizer que é muito importante, né? Eu acho que lugar de fala não é um jargão atual, eu acho que é uma questão que a gente deve valorizar, porque tem a ver com a experiência emocional de passar por, né? Então eu acho que um negro falando sobre racismo é diferente de um branco falando sobre racismo, não que o branco não possa falar, Sim. né? Não possa se apropriar de conhecer sobre isso, mas acho que tem essas coisas, então necessariamente eu penso que um homem falando sobre saúde da mulher, sobre saúde mental da mulher, é diferente de uma mulher falando sobre E é saúde muito mental da mulher, importante. então fico feliz que eu estou acompanhado de duas mulheres, então foi contemplada essa parte da experiência emocional. Doutor, tem redes sociais? Eu tenho Instagram profissional, é Hum. Calil, desse jeito difícil de escrever, K-L-Y-L-L, Calil Carneiro. Né? Tenho um site também, que é www.doutorcalil.com.br. Tá joia. Pessoal acompanhar, né? Também se quiser marcar consultas, atende presencial e online? Presencial e online, vários horários, tá lá a secretária Jéssica, pode ficar à vontade, né? Se precisar, a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Sim. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite. Eu me despeço já, deixar para a amiguinha Cláudia terminar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sinalzinho, fazer um comentário para o YouTube já disparar, gente, já tem disparado. Também visite o nosso perfil no Instagram, Femininas Podcast Oficial. Lá tem recordes semanais bombásticos. O Juan tem nos auxiliado cada vez mais e tem crescido a nossa rede social. Amiguinha, esse dia ele fez uma pesquisa lá. Você viu que lindo? Pegou a faixa etária, o quanto que até onde a gente atinge, quem que acessa o nosso perfil, quem visualiza. Bacana, né? Muito bom. Nós estamos aqui para tratar de assuntos com relevância. Nós estamos aqui, não estamos brincando, não, de podcast. A gente realmente está fazendo. O nosso podcast acho que é o único aqui em Marília? O único aqui de Marília. Marília e Pompeia, né? Nós somos de Pompeia. Marília e região. Marília e região. E cuida de você, mulher, né? A gente ainda sabe que é muito complicado ser mulher aqui. E isso não vem uma carga de luta contra o machismo. Nós não aceitamos isso. Quando nós falamos de feminismo,
falamos de feminilidade, falamos da mulher, nós estamos falando da mulher. Nós não estamos querendo brigar com ninguém. Nós ainda temos um caminho muito grande para percorrer, para conseguir equalizar as nossas histórias. Porque quando a gente conseguir, né, Lu? Sim. Fazer isso aqui, ó, Essa paridade, equidade, né? a coisa vai ficar muito melhor. Sem tirar nada de ninguém. O que é seu, o que é meu, e nós vamos tocando assim. Boa noite, até semana que vem. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Obrigado, Calil. eu. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Obrigado por ouvir. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Ah, você tira uma foto, por favor? Peraí, doutor, vamos tirar.